Oi, como vocês estão? O vídeo de hoje... Meu Deus, eu sinto que eu falei muito alto. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu decidi contar pra vocês como foi morar nos Estados Unidos, porque esse assunto já surgiu no canal algumas vezes e vocês sempre me perguntam aqui embaixo mais sobre, falam que tem curiosidade em saber mais como é que foi. Então hoje eu vou contar tudo sobre como foi morar nos Estados Unidos, a escola e tudo mais. Se você caiu de paraquedas aqui no canal nesse vídeo, comenta aqui embaixo, caí de paraquedas pra eu poder saber. Seja muito bem-vindo, já se inscreve aí pelo canal. E se você gostou, que vai ter um vídeo diferentão aqui falando mais sobre a minha vida, já deixa seu like, me ajuda demais a divulgar o vídeo. E bora pro vídeo. Então vamos lá, vou dar uma contextualizada aqui nesse negócio. Tô até com o casaco da minha escola. Fui líder de torcida, a gente vai chegar nesse ponto. Então, pra dar uma contextualizada nisso, quando eu tinha 14 anos, a gente se mudou para os Estados Unidos. O meu pai é da Marinha e a gente teve que se mudar algumas vezes por causa disso. E dessa vez foi os Estados Unidos. Então a gente morava no Rio e aí quando eu tinha 14 anos a gente foi se mudar para os Estados Unidos. Então a gente se mudou para Washington, D.C., a capital. A base naval que ele ia trabalhar era na capital, mas a gente acabou morando uns 30 minutinhos de lá, que é Maryland, que fica pertinho de D.C. E aí a gente morou lá por 2 anos, então eu morei lá dos meus 14 aos 16 anos. Quando eu recebi a notícia que eu ia morar nos Estados Unidos, eu chorei rios, porque eu não queria ir. Não era o meu sonho, tipo, não passava muito na minha cabeça nesse momento. Obviamente eu era apaixonada por High School Musical, então escola americana parecia ser algo bem legal. Mas não era um plano que eu tinha muito na minha cabeça e eu sou uma pessoa muito apegada às minhas amizades, à minha família e tal, então quando eu soube que a gente ia se mudar de novo, eu chorei muito. Eu não queria ir. E a gente ficou sabendo, tipo, quase um ano antes, então foi muito tempo naquela ansiedade, sabe? Então eu realmente não queria ir naquele momento, eu estava um pouco frustrada, eu falei, meu Deus, não quero. O que eu sei que pra muita gente seria diferente, muita gente ia ficar super animada de ir, mas a Thaís ano passado não gostava tanto dessa ideia. E aí, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, a gente precisava procurar uma casa e tal, a gente ficou um tempo, tipo numa parte hotel, enquanto a gente procurava a casa que a gente ia morar. E eu vou mostrar pra vocês a casa, porque eu acho que é uma das minhas coisas favoritas lá. Essa era a minha casa. Sim, ela era perfeita. Quando eu vi essa casa, eu fiquei completamente apaixonada, comecei a encher o saco dos meus pais, porque eles também tinham gostado, mas a gente tava meio na dúvida. Mas eu amei muito. A nossa casa era uma townhome, que é essa casa que é sempre mais verticalzinha. Ela não tem muito quintal e tal, é uma casa mais compacta, digamos assim. E ela tinha 4 andares, então o andar da rua, aí o de cima era a sala e a cozinha. O de cima era o quarto dos meus pais e da minha irmã, e no último andar eu ficava sozinha. Tanto que a brincadeira lá em casa era que eu morava numa torre, e eu ficava lá sozinha na minha torre. Então essa é a minha casa no inverno, que... ai, nossa, só de ver essas imagens me dá um aconchego no coração e uma saudade, porque era muito lindo quando nevava por lá, eu amava ver a neve caindo assim na janelinha. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta de lá, com certeza a minha casa era tudo, meu quarto era enorme. Saudade de ter um quarto enorme. Vou tentar encaixar algumas perguntas que vocês fizeram enquanto eu tô contando. Qualquer coisa, se eu achar que ficou alguma coisa sem ser respondida, a gente faz isso no final. Então, a primeira pergunta que eu vou responder é: qual estado você morou? Quais as principais diferenças de lá pro Brasil? Muita diferença. Muita diferença mesmo. Então eu morei em Washington, D.C., era tipo onde meu pai trabalhava e tudo mais, mas a gente acabou morando mesmo em Maryland, que é tipo 30 minutos de lá. E em Maryland a gente morava em Rockville. Eles chamam como se fossem cidades, tipo estados, mas são tipo bairros, então a gente morava em Rockville. E aí, as principais diferenças. Primeiro, lá existem estações. Eu não sei onde você mora no Brasil, mas eu moro no Rio de Janeiro e aqui no Rio só tem uma estação: calor. Então a gente não vê as mudanças de estação, o outono não é uma coisa que existe, o inverno é uma coisa que arranha, né? Não é nem um inverno isso aqui. E uma coisa que eu gosto muito de lá, principalmente eu acho que o Washington era muito assim,
é que as estações são muito marcadinhas. Então o inverno neva, o outono tem folhas amarelinhas e laranjinhas caindo, e aí o verão é muito quente, solzaço, calorzão, e a primavera você vê de novo as florezinhas surgindo. Então a troca de estação é uma coisa que eu gosto muito, e lá eu conseguia ter isso. Aqui no Brasil a gente não tem muito, pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente não tem. Outra coisa que eu senti muita diferença de lá é a segurança, porque eu podia andar tranquilamente na rua, que tava tudo certo, eu me sentia segura o tempo todo, não ficava com medo de ser assaltada ou alguma coisa o tempo inteiro. Então, com certeza, a segurança é algo que eu sinto bastante falta e que lá eu tinha bastante. E outra coisa que eu acho que tem muita diferença de lá pra cá é a estrutura. É realmente você ter um lugar que funciona. Então, as coisas são muito bem feitas, muito bem pensadas, assim, as coisas funcionam. Então, isso eu sinto muita falta. Eu acho que o que eu mais sinto falta dos Estados Unidos é realmente o lugar, assim. Não tanto as pessoas, a gente vai chegar nessa parte, mas é o lugar em si, eu sinto muita falta. Próxima pergunta, as escolas são igual a de filme? Sim, são exatamente igual a de filme. Eu estudei numa escola enorme que se chama Richard Montgomery High School. É uma escola muito grande lá. Lá você estuda onde você mora perto, e eu acabei caindo nessa escola. Na verdade, quando eu me mudei, como o ensino de lá é muito diferente do daqui, eu tive que fazer tipo uma prova e tal, eles tentaram equiparar os anos, enfim, dá uma coisa super errada. E eu fui parar, na verdade, na middle school, que seria tipo o nosso 8º ano, mais ou menos. Só que aqui eu já tava no 9º, enfim, não tava batendo muito certo. E aí eu fiquei 2 semanas nessa escola, porque eu acabava todos os exercícios mais rápido que todo mundo, e aí os professores falaram, cara, não faz sentido você estar aqui. E aí eu fui e mudei pra high school, que foi a Richard Montgomery, que é uma escola enorme, tem 2.500 alunos, é tipo muito grande mesmo. Se você mora no Rio, é tipo um barra shopping da vida, é a sua escola. É muito grande, muito grande. E além do prédio em si, você tem quadras e quadras de coisas, enfim, é muito, muito grande. Foto da minha escola. A minha escola é esse território aí todinha. Tudo isso aí que você tá vendo é a minha escola. Então eu tava até vendo no Google Street, eu parei pra ver antes de gravar esse vídeo, e aí eu consegui ir andando assim pra ver a escola e tal. Cara, que saudade que é quando eu vejo a escola assim. Então, escola com certeza de filme. Essa foto aqui é do hall da escola, então quando você entra na escola, a primeira coisa que você vê é isso aqui, tem esse hall enorme, e aí nos andares são as salas e tudo mais, a gente tinha um refeitório, enfim, várias coisas. E esse aqui era o meu armário. Eu sei que você queria saber se eu tinha um armário. Sim, eu tinha um armário, e ele era igualzinho do High School Musical. Esse aqui. Cara, quando você entra na escola americana, principalmente o high school, eu acho, você acha que você tá dentro do High School Musical e a qualquer momento alguém vai sair cantando. Porém, não. Isso não aconteceu. O High School Musical mente pra gente. Não tem um Troy que sai cantando pra Gabriella em qualquer lugar. Não teve isso. Mas realmente a escola é muito parecida com a de filme mesmo, assim, muito, muito, muito parecida. Esse aqui era o meu ginásio, por exemplo. Não é muito filme americano? É muito filme americano, eu sei. Então assim, eu acho que a estrutura dos Estados Unidos é o que mais me chama atenção, porque realmente tudo é muito bem feito. E essa escola é uma escola pública, que é melhor do que qualquer escola particular do Rio de Janeiro. Então assim, as coisas lá funcionam, sabe? E a escola é uma coisa que eu sinto falta da estrutura física da escola, sabe? De andar naqueles corredores e tal, porque realmente parecia uma coisa de filme. Próxima pergunta, se eu me adaptei rápido. Então, eu adoraria dizer que foi super fácil. Não foi tanto, tá? Não foi absurdo, mas também não foi muito fácil assim. Quando eu entrei na escola, eu não falava nada de inglês. Tipo, nada de inglês. Nada. Eu só acenava e era isso, não falava nada de inglês. Nessa minha escola, por ter 2.500 alunos, tinham tipo uns 15, 20 brasileiros que todos os pais estavam ali por estar fazendo alguma missão, ou da aeronáutica, ou do exército, ou da marinha. Então eram pessoas que estavam no exato cenário que eu estava. E aí eu acabei conhecendo eles muito rápido, então foram eles que me mostraram a escola e tudo mais, como as coisas funcionavam, então eu dei muita sorte de ter alguém ali pra fazer isso. Mas em termos de se adaptar, olha, eu levei uns 3 meses pra começar a falar inglês, assim. O inglês que eu conseguia me virar mais. Até pra poder perder a timidez. Eu sinto que o brasileiro tem muito medo de falar errado e tal, a gente gosta de falar tudo certinho, falar com um sotaque perfeito. Isso não acontece muito rápido, então eu demorei um tempo pra quebrar um pouco essa timidez e começar a tentar falar inglês. Então acho que eu demorei tipo uns 3 meses ali pra começar a tentar arranhar. Mas falar bem mesmo, acho que uns
6, 8 meses. Pra começar, tipo assim, tá bom, eu sei falar. E pra se adaptar na escola, cara, era muito diferente, né? O ensino nos Estados Unidos é muito diferente. O ensino lá é muito mais fácil, eu acho. E você pode escolher as matérias que você pega. Então eu tinha, tipo, eu podia escolher ter artes. Eu malhava na escola, isso era uma aula. Tipo, de vez eu fazia educação física, eu malhava. Eu fiz fotografia. Então tinham muitas coisas muito legais, assim, porque isso eu jamais ia conseguir fazer aqui no Brasil. Mas tinham outras coisas que foi difícil. Por exemplo, na hora do break, né, que é o almoço, que eu não almoçava lá, mas enfim, era o lanche. Não sei como chama isso, recreio. Essa é uma parte que eu acho muito doida, porque a gente tinha um refeitório e nesse refeitório devia ter, sei lá, 100 mesas, tá? Aquelas mesas enormes, tipo de piquenique. A gente tinha uma mesa que era só dos brasileiros e em nenhum lugar estava escrito mesa dos brasileiros, mas só a gente sentava nessa mesa. E tinha uma mesa só dos chineses, e uma mesa só dos geeks, e uma mesa só... Entendeu? Sabe aquela coisa bem filme? É exatamente assim. Não está escrito em nenhum lugar, mas você sabe aonde é o seu. Sabe? É um pouco isso. Então tinham coisas assim que eu achava um pouco bizarro, achava um pouco diferente. Fora que me adaptar aos americanos em si. Não foi tão fácil, é muito diferente, são culturas diferentes, são pessoas diferentes. Eu sinto que os americanos são um povo um pouco mais fechado, um pouco mais na deles, a gente é muito abraço e calor e tudo mais, então eu sentia uma certa diferença nos costumes, na língua, na vivência em si. Não foi bizarro me adaptar, mas também não foi super fácil. Até o final eu ainda não sentia que era muito o meu lugar, sabe? Eu nunca me senti completamente incluída. E aí eu vou emendar numa próxima pergunta, que é, você sentiu algum preconceito? Essa é uma pergunta que eu também tinha muito antes de ir pra lá e que eu sei que muita gente tem. Eu não senti nenhum preconceito, assim, eu não sofri bullying por ser brasileira e tal. Até porque, como a minha escola já tinha tido alguns brasileiros por causa de missões da Marinha, da Aeronáutica, do Exército e tal, as pessoas já estavam meio que acostumadas a ter a gente por lá. Como era uma escola muito grande, tinha muita gente lá pra você conhecer, então eu não senti nenhum bullying, assim, direto por eu ser brasileira. Tinha muitos estrangeiros lá, enfim, de toda a América Latina e tudo mais. Então eu nunca senti esse bullying direto em mim. Mas eu também não me sentia muito incluída, sabe? É tipo assim, eu não sofri nenhum xingamento, nem nada do tipo, mas eu também não me sentia super incluída ali no grupo e tudo mais. Principalmente no começo, assim, eu me sentia muito um peixinho fora d'água, perdida por ali, vivendo um filme que não era pra ser meu. Mais ou menos isso aí. Então eu nunca senti um bullying direto, ninguém nunca me deixou de lado por causa disso. Se eu parasse pra entrar num grupo que tivesse só americanos e conversar, eles iam conversar comigo. Mas eu sentia que não era muito o meu lugar, eu não me sentia exatamente tão incluída assim, sabe? Mas aí eu quero botar uma ressalva aqui também. Quando eu fui pra lá, eu já sabia que eu ia ficar 2 anos. E como eu falei, eu sou uma pessoa um pouquinho apegada. E aí eu não queria sofrer em dar tchau de novo, porque as minhas amizades, a minha família aqui no Brasil, eu sabia que era um até logo. Mas lá eu sabia que eu ia estar dizendo tchau pra pessoas que talvez eu nunca mais fosse ver. Então eu também não super mega tentava fazer uma enorme amizade com os americanos, tá? Então, assim, precisamos culpar um pouco a Thaisa do passado por isso também, porque eu também não tava tão aberta, tão querendo, tão procurando, assim, amizade. Temos que ponderar essas coisas. E aí, vamos de mais uma pergunta, se eu tive muita dificuldade com a língua. Cara, eu tive, assim, no começo eu tinha, porque eu tinha muita vergonha de tentar falar. Acho que se você for com uma cabeça de tipo, cara, eu não sou obrigada a saber, eu vou tentar aprendendo e me virar, ok, mas eu tinha muita vergonha de falar errado, então eu às vezes preferia não falar. Sabe? Só acenar com a cabeça e sorrir. Então, até eu quebrar um pouco essa barreira e tentar me virar um pouco mais, demorou. E aí depois de uns 3 meses eu comecei a me soltar mais, acho que depois de uns 6 eu já tava mais de boa quanto a isso. Mas eu tive uma certa dificuldade com a língua. Eu acho que depende muito do seu ambiente lá também. Se você for pra uma cidade que às vezes é menor, às vezes você se sentir mais incluída, às vezes é mais fácil. A escola era muito grande, então eu me sentia um pontinho no meio de uma multidão enorme. Então, às vezes eu me sentia um pouco de fora.
inglês em si, eu tinha uma aula lá que era uma aula feita para estrangeiros, era inglês para estrangeiros. E aí tinha toda a galera da América Latina, enfim, a gente. Então nessa aula a gente tinha o inglês feito para estrangeiros, que era aquele inglês mais básico para você aprender, tem vários níveis. Você vai pulando, se você for indo mais rápido do que a sua turma, você pode ir pulando os níveis. E aí depois eu comecei a fazer inglês mesmo, inglês com os americanos, que nem a gente tem português aqui. A minha aula lá primeiro era inglês para estrangeiros e depois, quando eu aprendi, aí era inglês mesmo. Falando um pouco mais sobre os americanos, as pessoas e as diferenças que eu senti, eu acho que aqui no Brasil, quando você tem lá seus 15 anos e você acha que a escola insuportável, você não quer ir pra aula, é muito porque o ensino é muito difícil, é muito puxado, você tá preocupado com o Enem e tudo mais. E lá, eu sinto que é um pouco mais sobre o social, sabe? Então, aquela coisa dos filmes de ter pessoas, tipo, completamente deixadas de lado rola. Aquela coisa de ter, sabe, as tribos, cada um no seu canto, rola super. Então eu sinto que eles têm uma questão mais social ali do que uma questão de ensino em si. Porque o ensino não é tão difícil, você consegue colocar as aulas do jeito que você quer. Então, por exemplo, uma coisa que eu achava muito legal lá é que se você quer fazer uma faculdade que precisa de muita matemática, você pode fazer matemática avançada já no high school. Você pode fazer cálculo 1, cálculo 2. Mas se você quer, tipo, cursar artes, você faz arte super avançada e faz uma matemática mais básica. Então, o ensino em si, eu acho muito legal a estrutura deles. Acho que faz muito mais sentido, porque você começa a descobrir as coisas que você gosta, que fazem sentido com você, que você quer fazer no futuro. Você não deixa de fazer nenhuma matéria, então eu tinha que fazer matemática, eu tinha que fazer história, tinha todas essas matérias, mas eu podia escolher os níveis, sabe? Não precisava ser tudo mega avançado. E eu acho que aqui no Brasil tudo é muito mega avançado e depois quando você vai entrar na faculdade não tem nada a ver. Enem, né, gente? Enem. Mas, apesar disso, eu acho que eles têm muito uma questão social, assim. Eu sentia que, tipo, cada um tinha mesmo o seu lugar. E aí, no começo, isso pra mim foi muito difícil, porque eu não sentia que eu entrava em nenhum lugar. Também não tentei entrar muito em nenhum lugar. Os Estados Unidos tiveram muitas coisas maravilhosas. A gente viajou muito pelos Estados Unidos. Quando a gente tava lá, a gente aproveitou pra pegar o carro e viajar pra vários lugares. A gente foi pra Nova York, Califórnia, fomos pra vários lugares. Isso foi muito incrível. Tenho muitas lembranças positivas de lá, tipo, as lojas, os shoppings, os Starbucks que eu tomava todo dia. Enfim, a estrutura do lugar em si eu amo muito. Tenho saudade da neve, das estações do outono, que é a minha estação favorita. Tudo isso eu tenho muita saudade. Mas tiveram coisas que também não foram tão boas assim. Eu me sentia muito perdida, assim, no que eu estava fazendo, quem eu era e tudo mais, que eu acho que já são questionamentos normais de uma menina de 15 anos, mas você tá, assim, em um outro país, com uma cultura que você não tá acostumada, pessoas que são muito diferentes, e é outra história também. Por isso eu tenho lembranças muito positivas e umas lembranças que eu não curto tanto, assim, lá, entendeu? É tipo uma mistura de sentimentos, digamos assim. E aí eu sinto que por muito tempo, assim, eu tava levando a minha vida lá meio no automático, sabe? Eu acordava, ia pra escola e tal, eu voltava e tudo mais. E aí mudou um pouco quando eu decidi virar líder de torcida, que é a próxima pergunta. Cheerleader, como foi isso? Então, antes disso eu estava fazendo balé. Eu sempre fiz balé, sempre fiz dança, fiz várias danças. E aí quando eu fui para os Estados Unidos eu queria muito fazer balé lá. Até porque o balé lá é levado muito a sério, são escolas muito boas e tudo mais. Fui me matriculei numa escola lá. Nessa escola que eu senti um pouco de bullying, assim, eu me sentia realmente deixada de lado pelo fato de eu não falar o inglês fluente, por eu não ser de lá e tudo mais, porque as escolas de balé nos Estados Unidos são levadas muito a sério, então é uma competição diária na sala, sabe? Então por isso lá eu senti um pouquinho de bullying sim. E aí, eu tava num nível do balé que eu tinha aula 3 vezes na semana, 1h30 de aula, e o ensaio no sábado para as apresentações. Eu não podia faltar um ensaio, senão eu estava cortada da apresentação, não ia mais. E aí, como a gente tava querendo viajar muito e tal, esse negócio de não poder faltar no sábado já estava complicando as coisas. E depois disso, a escola de balé queria me mudar de nível e eu ia ficar 4 vezes na semana, mais os sábados. E foi quando eu falei, cara, não vai dar. Está muito pesado, minha família falou, cara, a gente tá deixando de viajar também, vamos parar com isso. Show.
Aí a gente decidiu em conjunto que era melhor parar. Eu também não me sentia muito à vontade lá. A escola era incrível, eu aprendi muito, assim, o meu balé melhorou absurdamente, o nível era muito grande, mas eu nunca me sentia feliz e confortável nas aulas. Então, a gente parou com isso. E aí eu tava um dia lá no refeitório com a minha melhor amiga, a Jo. Oi, Jo, se você tá assistindo isso. E aí a gente tava lá conversando e tal, e aí no... Qual é o nome disso? Não é o holofote, é aquele alto-falante. Aí no alto-falante falaram assim, ah, não se esqueçam que daqui a 2 semanas começam os tryouts pra ser líder de torcida. Aí eu virei pra Jo e falei assim, caraca, cara, líder de torcida, né? É tão filme, tipo, meu sonho era ser líder de torcida, sabe? Aí ela, cara, meu sonho também era ser líder de torcida. Aí a gente, ah, tá. Vamos ser líder de torcida? E aí a gente pirou, cara. Ela foi lá pra casa e a gente começou a assistir vários vídeos, porque a gente não fazia ideia sobre o que era ser líder de torcida. A gente não sabia uma coisa sobre o que uma líder de torcida fazia. Então a gente começou a ver vários vídeos, tentar aprender ao máximo as coisas, fizemos os tryouts e entramos para o time. Cara, eu acho que essa é a época que eu tenho mais fundinho assim no meu coração de lá, porque foi muito bom. Eu e a Jo, a gente se aproximou muito nessa época e a gente passava muito tempo juntas tentando aprender coisas de líder de torcida. A gente se matriculou numa aula de como fazer acrobacias e tal, aprendemos um total de 0 coisas nessa aula, mas a gente se divertia muito juntas, sabe? E como eu tinha ela comigo nessa experiência, eu não me sentia tão sozinha. E quando a gente entrou no time, que eu vi a diferença que faz as tribos, porque a gente não era convidada pra nada, a gente não ficava sabendo de nenhuma festa que acontecia, a não ser que tivesse dado algum ruim na festa e a gente ficava sabendo depois. No dia que a gente fez os tryouts, que a gente nem tinha o resultado ainda pra saber se a gente tava no time, uma menina virou pra gente do time, que já era do time antes, e falou assim, ah, vai ter uma festa lá em casa, não sei o quê. Aí a gente ficou tipo assim, aham, tá bom. Aí a gente foi, né, fiquei agarrada com a Jo assim a noite toda, a gente foi. A gente só foi nessa também, tá? Depois a gente não foi mais nenhuma, porque a gente achou melhor não. Mas, enfim, esse é outro assunto. Festas americanas. Enfim. E aí, nessa época, a gente acabou fazendo muitas amizades por estar no time de líderes de torcida. Eu aprendi coisas muito legais, eu tenho uma paixão por esse time aqui, absurdo. As meninas eram muito legais. E aí eu senti que, por causa do time, eu tinha essa abertura de poder chegar em todo mundo, sabe? E as pessoas realmente, tipo, tentavam se ajudar porque a gente é um time. Eles têm muito essa filosofia de somos um time, vencemos juntas, trabalhamos juntas e tudo mais. Então a gente acabou fazendo várias amizades super legais. A gente passava mais tempo na escola, a gente passava mais tempo juntas, a gente tinha os jogos que eram super legais. Então, assim, essa foi, acho que pra mim, a melhor época lá do colégio, que foi a época que eu mais estava com a Jo, que a gente foi líder de torcida. E, cara, ser líder de torcida é muito legal. Eu, pelos filmes, assim, achava muito que era só falar Go Team, yeah! Mas é muito mais que isso, sabe? Tipo, deu trabalho pra caraca, a gente malhava muito. A gente malhava antes de começar o treino. Então a gente já começava o treino super cansadas. Tipo, muito cansadas. Fora que tinha toda aquela coisa de levantar meninas na pirâmide e tal. Então era muita força. E a gente tinha que ter muita técnica, se ouvir muito, porque se a menina caísse no chão, ela podia se estabacar e se machucar muito feio, podia ser muito grave. Então, esse trabalho de equipe, assim, foi muito legal, sabe? Me senti muito mais incluída na escola. Se eu pudesse dar um conselho pra Thaisa do passado, seria vire líder de torcida no primeiro segundo que você chega lá, esquece o balé, não vale a pena. Porque eu acho que eu teria me sentido muito mais incluída nas coisas da escola, pertencente a uma tribo, e eu acho que eu teria me dado muito melhor. Mas ser líder de torcida com certeza foi uma das melhores coisas de lá, foi uma das coisas mais legais, eu tenho, tipo, um carinho muito grande por essa época. E aí vamos a algumas considerações aqui que eu tenho pra fazer. Morar nos Estados Unidos me afetou muito, assim, na minha vida. Eu tenho essa época na minha vida com um carinho muito grande, apesar das dificuldades, das coisas que têm acontecido. É uma época que mora no meu coração, que eu tenho referências de lá, tipo, mudou muito a minha forma de pensar, a minha forma de me ver também. Eu faria algumas coisas diferentes se eu pudesse. Então, se eu pudesse conversar com a Thaisa do passado, eu falaria pra ela virar logo líder de torcida, tentar, cara, criar amizades, mesmo que talvez fosse ter que dar tchau depois e tudo mais. Eu acabava me grudando mais nos meus amigos brasileiros porque era um pouco de conforto também, sabe? Eram pessoas que falavam a minha língua, tinham a minha cultura, sabiam pelo que eu tava passando, mas eu podia ter dado uma chance também de
conhecer mais os americanos e, sabe, ter tentado criar mais esses laços. Eu tenho alguns, mas são poucos. E talvez eu pudesse ter tentado um pouco mais. Uma coisa que eu me arrependo muito também de não ter feito foi teatro, cara. Por que que eu não fui fazer teatro lá, né? Mas eu não sabia ainda que teatro era uma coisa que eu amava tanto. Apesar de ser apaixonada por High School Musical, tipo, o que eu tava pensando? Não sei. Mas eu não sabia ainda que era uma coisa que eu amava. E tipo, cara, se a Thaisa do passado soubesse, sabe, que era uma coisa que ela ia amar tanto, talvez ela teria se dado muito bem nisso aí. E apesar de eu achar que eu poderia ter feito muitas coisas diferentes, eu preciso também falar que a Thaisa do passado não poderia ter feito nada diferente, porque, cara, eu tinha 14 anos, eu tava morando num lugar completamente diferente, outra experiência, tipo, eu hoje penso diferente porque eu tenho 24 anos e eu já passei por tudo isso, mas a minha Thaisa de 14 anos não faria nada diferente, sabe? Então, assim, eu entendo ela, de verdade. E ela teve experiências muito boas e algumas experiências meio mais ou menos também, entendeu? Mas, cara, é aquilo, tipo, isso tudo fez eu ser quem eu sou hoje, sabe? Então, eu sou muito grata por esse momento na minha vida. Apesar de eu não ter gostado muito da ideia de ir quando eu fui, eu sou muito grata por esse momento. Eu sei que uma das perguntas, talvez, que vocês tenham é se eu voltaria pra lá, né? Tem essa pergunta, né? Inclusive, tem essa pergunta, se eu moraria lá de novo, permanentemente. Quando eu fui, a ideia não era ficar lá permanente, meu pai tinha 2 anos pra ir e pra voltar, então a gente já sabia que ia voltar. Mas hoje, cara, eu super penso em morar fora por causa da estrutura, da segurança, das coisas funcionarem e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, sabe? Aqui no Brasil as coisas são muito difíceis. Não sei como é onde você mora, mas aqui no Rio é muito difícil. Eu não me sinto segura nem um pouco. As coisas não funcionam muito, o governo é uma bagunça. Então, assim, isso eu sinto muita falta. E por esse motivo eu super penso em morar fora. Mas, apesar desse motivo, eu sou muito grudada, tipo, eu sou muito apegada nos meus amigos e na minha família e tudo mais. E a nossa cultura também, o nosso jeito de ser. Então, apesar de eu brincar direto, dizendo que eu não tenho nada de brasileira, sou super gringa, e aí todo mundo que fala comigo, tipo, cara, você não parece ser daqui. Apesar disso, eu sinto muita falta, sabe, desse jeito, das pessoas e tudo mais. Então eu não sei exatamente como seria a minha adaptação morando fora. Mas é uma coisa que fica na minha cabeça, sim. Não é uma ideia totalmente descartada, é uma coisa que eu tento trabalhar um pouco mais em mim, não sei ainda qual é a resposta. Porque realmente, em termos de lugar, estrutura, clima, tudo, eu moraria fora. A parte de pessoas que faz eu repensar um pouquinho. E teve essa outra pergunta aqui também que eu achei muito interessante sobre a saúde, né? Porque não tem, tipo, hospital público e tudo mais. E eu não sei te responder exatamente como funciona isso, porque a gente tinha direito ao Hospital da Marinha. Gente, o hospital mais lindo e incrível que eu fui na minha vida. Parecia um shopping de tão grande e tão lindo. Era, tipo, impecável. Então, qualquer coisa que acontecia comigo, eu ia pra esse hospital. Inclusive, precisei dele algumas vezes. Mas, eu ia pra esse hospital, era incrível, maravilhoso. Então, eu não sei exatamente como que isso funciona por lá, se você fosse morar lá como brasileira e tudo mais. Porque, realmente, eu sei que a saúde lá é bem cara. Graças a Deus, a gente tinha esse Hospital da Marinha. E essas foram as perguntas. Espero que eu tenha respondido aí vocês. Qualquer outra coisa que você queira saber dos Estados Unidos, me manda aqui embaixo pra gente bater esse papo. Se tem outras perguntas, outro vídeo que você queira que eu grave especificamente, tipo assim, Thaisa, fala tudo sobre ser líder de torcida. De repente eu faço um vídeo só sobre isso, falando tudo, como foi, como é, o que eu tive que fazer, como que era o treino, sei lá, como era o jogo, o meu uniforme, não sei. Me manda aqui, de repente eu faço. Se você quer falar mais sobre a questão social dos Estados Unidos, as tribos, etc., comenta aqui, de repente eu faço outros vídeos sobre isso. Mas essa foi um pouquinho da minha vida por lá. E vamos ao hashtag Me Responde Thay de hoje. Se você não sabe o que é isso, nos finais de vídeo eu sempre respondo alguma pergunta de vocês, apesar de eu ter respondido já vários hoje. Se você quiser me deixar alguma pergunta, é só me deixar aqui embaixo com o hashtag Me Responde Thay, que eu sempre escolho uma pergunta pra responder no final do vídeo. E a pergunta de hoje é da Vi, ela perguntou: pensa em fazer alguma tatuagem ou um novo piercing? Se mudar o corte de cabelo algum dia, tem algo em mente? Então, vamos lá. Eu fiz esse aqui e esse aqui recentemente. Depois desses, eu, por enquanto, não penso em fazer nenhum outro. Por enquanto. Mas eu acho que não. Acho que de piercing foi. Já tô com alguns aqui na orelha, né? Então, acho que de piercing é isso.
Tatuagem eu super penso em fazer, mas umas tatuagens bem pequenininhas assim. Mas eu já tenho algumas em mente. Na verdade, tem anos que eu falo que eu vou fazer e aí eu nunca faço. Mas é um projeto que talvez aconteça nos próximos 2 anos, por aí. Mas eu tenho já algumas tatuagens em mente, mas elas são todas pequenininhas. E sobre corte de cabelo. Então, meu cabelo tá enorme, né? Graças a Deus, eu amo ele grande assim. Mas de tempos em tempos eu gosto de cortar o meu cabelo e botar ele pra doar. Eu fiz isso há um tempo atrás. Então, tô vivendo com o meu cabelo um pouco grande pra eu amar e tudo mais. Mas pode ser que em algum momento eu corte um pouco mais curto pra poder doar. Talvez, tá? Eu fiz isso da última vez e gostei bastante, então vamos ver aí se eu faço isso de novo. Acho que por enquanto seria isso. Eu gosto do meu cabelo assim, com camadas e tudo mais. Acho que seria isso. Não penso em fazer, tipo, franjona, assim. Então, acho que só cortar pra doar mesmo. Mas vamos aproveitar um pouco mais do cabelo grande por enquanto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não deixou seu like, deixa seu like, me ajuda demais. Se quiser me deixar uma pergunta aqui, ó, hashtag me responde Thay. E a gente se vê no próximo. Tchau!